brasileiro. Pois é, a seleção joga na terça, na quarta já tem jogo e é uma rodada importantíssima, hein? Palmeiras e Flamengo, que vão disputando a liderança da competição, já jogam logo cedo, abrindo a rodada. Palmeiras às 7, Flamengo joga às 7h30. Também na quarta-feira, olha só, tem clássico em São Paulo, entre Santos e Corinthians, e tem ainda clássico em Minas. O Cruzeiro, de olho também na liderança, encara o Atlético. Quarta-feira ainda tem Fortaleza e Vasco, e na quinta-feira os outros jogos, destaque para Grêmio e São Paulo, ainda o Flu, tem Mbavi ainda, hein, nessa rodada. Uau. Vamos lá então, Vasco da Gama jogando contra o Fortaleza. A gente chama a Roberta Barroso, que está aqui com a gente, para falar sobre o Vasco. Tem todo mundo de olho no PH amanhã, então pode ser titular da seleção, hein, Roberta? Verdade, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, Mário Jailson, fã de esporte. Grande expectativa em relação ao Paulo Henrique, tanto para ser titular na seleção, quanto para ele retornar o mais rápido possível, porque o Vasco encara o Fortaleza na quarta-feira e tanto o PH quanto o Puma estão a serviço das suas seleções. E do outro lado do mundo, né? O Paulo Henrique em Tóquio e o Puma está na Malásia. Então, com isso, o Vasco preparou ali uma operação especial, até segundo o GE, para tentar contar com esses dois atletas, mas corre ainda o risco de não tê-los. Que a gente pode dizer que, de repente, o PH vai chegar ali no final da tarde de quarta-feira e o Puma no início da tarde. Quem poderia ser o substituto desses laterais até seria o jovem Paulinho, de 20 anos, revelação do Vasco. Tinha tudo para, de repente, ter uma oportunidade, sendo que nos treinos ele sofreu uma lesão no ligamento do pé e terá que passar por cirurgia. O jovem, então, da base vascaína, que poderia ter a primeira oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Então, expectativa grande dos vascaínos em relação à lateral direita. Na zaga, o Cuesta volta a ficar à disposição, recuperado de lesão. O Vasco, que agora está olhando para cima na tabela de classificação. Claro, tem ali ainda o perigo da zona de rebaixamento, mas hoje está a 8 pontos de distância do primeiro time no Z4. Esse compromisso contra o Fortaleza é importantíssimo, porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento. O Vasco, que nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro tem a quarta melhor campanha ali dos times da Série A. Em 8 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco, então, sonhando com algo maior nesse Campeonato Brasileiro. Bruno, eu volto com você. Boa, obrigado. Abre aspas, não vou falar a fonte evidentemente, mas abre aspas. Eu não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldades na hora de renegociar a sua questão contratual e o São Paulo, nesse momento, não vive um grande momento financeiro. E depois eu mandei mais algumas mensagens e essa pessoa complementou. Eu acho que hoje o São Paulo não libera ninguém, a não ser que seja por um valor que compense, mas agora no outro ano é outra história. E aqui ele mencionou o Vasco. Não acho que o Vasco tenha esse dinheiro para poder contratar o Luciano. Diferentemente, aqui já fecha aspas, uma informação do nosso Felipe Silva. Como eu não peguei todo o programa, toda a live, não sei se vocês falaram, mas o nosso Felipe Silva, nosso parceiro, tem informação que, para além do interesse do Vasco, há o interesse do futebol da Arábia Saudita. O Luciano tem mais um ano de contrato, mas uma pessoa próxima ao Luciano não acredita que ele permaneça no São Paulo na próxima temporada. Essa informação é importante, né? Que o Bruno Andrade traz pra gente, então, na hora, hein? Acontecendo agora, e o Bruno Andrade recebendo essa informação. Do lado do São Paulo, a apuração é a seguinte. O São Paulo vê o Luciano como um cara extremamente importante, mas o São Paulo hoje, final da temporada, faltando um ano para acabar o contrato dele, o São Paulo não vai chamar o Luciano para sentar no final do ano, conversar para renovar o contrato. Isso não vai acontecer. Por outro lado, o São Paulo entende que para o São Paulo e até para a torcida, seria melhor, para não ter tanta crítica, uma gestão que já vem recebendo muita crítica há muito tempo, seria melhor negociar o Luciano com o futebol árabe, como trouxe o Felipe. Para o São Paulo é melhor que ele vá para fora, para não reforçar rival. Para não vê-lo num outro time aqui do da Brasil. Série A. E o Diniz, aí entra a informação do lado do Vasco, já está planejando 2026 com o Pedrinho, com toda a diretoria. E o Luciano é um nome que agrada o Fernando Diniz. O Fernando Diniz gostaria de ter um jogador
contar com um jogador com essas características e que ele conhece muito bem para o Vasco 2026. Mas isso não quer dizer que há uma negociação em andamento. O que o Vasco sabe é que tem que pagar uma multa e que é o último ano de contrato e que tem essa relação muito boa de Diniz e Luciano. Mas não há nesse momento nenhuma negociação em andamento Vasco, Luciano, desejo do Diniz para o ano que vem. O que há é assim, o Diniz gostaria de contar com um jogador com essa característica do Luciano. Vamos ver uma tela aí que é bem interessante, que mostra os números, então, do Vasco, aliás, do Luciano, com alguns treinadores. Eu tô lendo as mensagens aqui, ó, o Nelson falou, vocês só falam de futebol de São Paulo? Não, estamos falando do Vasco. Vasco é de São Paulo, Hernan? O Vasco fica no Rio de Janeiro, não fica? Vasco fica no Rio, exato. O Gustavo tá falando aqui dessa nova era, boa, obrigado. Diego Firmino também, ó, 2 mensagens. Olha, essa daqui é interessante, hein, do Diego Firmino. Que, aliás, tem boas informações também, hein? O Veiga pode ir pro Grêmio? A gente fala sobre o Palmeiras já. Nunca ouvi falar disso. Fernando Diniz, então. Luciano com Fernando Diniz. 64 jogos, 32 gols. Olha aí, Bruno Andrade. Com o Rogério Ceni, 84 jogos, 26 gols. E com o Zuzu Beldia, 70 jogos, 21 gols. Ô, Bruno, então, com o Diniz... Fase artilheira. A fase artilheira foi com o Fernando Diniz. Menos jogos, mais gols. Então por isso, e tem essa questão E os dois têm um perfil muito parecido, né? Mas não teve uma treta uma não, vez superou, do Fluminense, né? Isso. Superou. Tá tudo zerado. Porque eu acho que o Diniz e o Luciano levam as coisas pra esse lado, não levam? Coisa do campo e tal. O Luciano é um jogador raiz. Sei, entendi. E o Diniz é técnico raiz ou Bruno e outra, Andrade? Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais, ou seja, são dois polos que se atraem. Mais com mais é positivo. Então, o Luciano pela personalidade forte, o Diniz pela personalidade forte. Como disse bem o Hernan, uma informação importante, águas passadas, já passaram por cima daquele problema anterior, enfim, aquela rusga antiga. E muito honestamente, é claro que o Luciano tem uma identificação muito grande com o São Paulo, mas chega aquele momento em que você percebe que talvez sair, buscar novos ares, e o Rio de Janeiro e o Vasco poderiam proporcionar isso para o Luciano. E lembrando, como vocês já falaram, a fase mais goleadora, a fase mais artilheira do Luciano foi com o Fernando Diniz. Então aqui todos ganham, é o famoso all-in, win-win. Ganha o São Paulo se conseguir uma negociação, porque deixa de pagar um salário alto e talvez consiga ainda uma compensação financeira. O Vasco ganha mais um jogador de peso da confiança do Fernando Diniz. E os dois voltam a trabalhar juntos. É bem possível que o cenário seja esse, mas o André Hernan e o Felipe trouxeram bem a informação. A preferência do São Paulo, eu entendo, é colocar o Luciano em outro contexto, em outro cenário, e não ser um rival dele no futebol brasileiro. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama e Fortaleza, e também sobre a situação envolvendo Luciano, o atacante do São Paulo, com passagem pelo Fluminense, Corinthians, e que hoje está muito ligado ao Vasco da Gama, principalmente por conta do aval e do interesse do Vasco e do técnico Fernando Diniz em contar com o futebol do Luciano em 2026. Primeira pergunta, você aprova ou não Luciano do Vasco da Gama? Acho que é um bom nome, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Sobre Vasco da Gama e Fortaleza, o Vasco corre contra o tempo para que Pumita Rodrigues e também Paulo Henrique consigam estar à disposição para esse jogo em Fortaleza, na Arena Castelão. Nesse caso, o Vasco deve vir a campo, caso o Paulo Henrique retorne bem, coisa que eu acho meio complicado, eu acho mais provável do Puma Rodrigues estar à disposição como titular e o Paulo Henrique na reserva por conta do cansaço, né? O Pumita já jogou hoje, jogou 90 minutos e a tendência é que ele seja o titular. Depende, obviamente, de como o Paulo Henrique vai chegar, mas eu acho que vai chegar muito cansado, vindo do Japão. O jogo é 7 horas da manhã de amanhã, então, assim, muito complexo aí para o Paulo Henrique. Então, eu imagino o Vasco com Léo Jardim, lateral direito Puma, lateral esquerdo Lucas Piton, zagueiros Carlos Cuesta e Robert Renan. Como volantes, a tendência, eu imagino que seja Hugo Moura e ao lado dele Tietê,
E armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Andrés Gomes. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E na frente, Ryan. Essa é a provável escalação com o Verratti no banco de reservas. Essa que é a provável escalação do Vasco da Gama. Já o Fortaleza pode ter retornos importantes. Um deles, o principal, é Moisés. Ele já finalizou a transição e deve estar à disposição do técnico Palermo para esse jogo contra o Vasco da Gama. Em contrapartida, não vai ter à disposição o meio-campista Matheus Pereira, que faz muita falta. Ele ali é volante, né? Mas é um cara de muita qualidade e tomou o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e está fora contra o Vasco. Lembrando que o Fortaleza nunca venceu, né? Depois, nesse curto tempo, né, que o Matheus Pereira chegou na equipe do Fortaleza, não venceu ainda na temporada sem o jogador. Será que essa escrita vai se manter contra o Vasco? Quero saber a sua opinião. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!